cultura, de outra história, né? E aí, você vê que é um passo, né? A gente tem que se abrindo para essas possibilidades, né? Para que a gente possa então chegar nesse ponto de começar a desenvolver práticas espirituais mais saudáveis, né? Porque mesmo eu como ateu, mesmo eu não acreditando na existência de Deus, como as religiões ensinam, eu acredito que existe uma espiritualidade e eu acredito, inclusive, que essa espiritualidade ela não precisa ser algo sobrenatural. A espiritualidade é algo humano, né? Que está ligado aos nossos pensamentos, às nossas emoções, à nossa intelectualidade, a tudo aquilo que não é matéria, né? Ou seja, nós temos um corpo, nós somos um corpo, nós nos relacionamos com outros corpos, com outras pessoas. Essas pessoas emitem sons, linguagem, nós trocamos na comunicação. Essas pessoas nos tocam, a gente sente afeto, a gente sente amor, a gente sente carinho. Então, tudo isso que a gente está falando e que não é material é algo espiritual, né? As suas crenças, mesmo a sua crença na ciência, é algo na minha interpretação, é algo espiritual. Você constrói uma visão de mundo que é uma visão que está na sua mente, são os seus conceitos, é a sua relação com aquilo que você conhece, ou aquilo que você aprende. Tudo isso é espiritual, né? E aí eu coloquei aqui pra gente quatro, eu acho que tem mais que isso, mas eu coloquei quatro possibilidades de se viver aquilo que eu entendo como espiritualidade, que é a filosofia, a arte, o bem-estar físico e mental. Veja, não é o físico em si, mas é o bem-estar, é você viver atividades que te façam se sentir bem fisicamente e mentalmente, né? E a política, que para mim é a participação no mundo. Tudo isso, gente, são formas de vivenciar a espiritualidade. A filosofia, que é esse ato de você refletir, de você questionar, de você buscar respostas, de você desenvolver argumentos, né? Você pode ler textos filosóficos, você pode conhecer os pensamentos de filósofos, filósofos inclusive que defendem visões religiosas do mundo. Você pode criticar essas visões e aí você vai construindo a sua própria base filosófica, né? Refletindo e pensando junto com outros pensadores. Você tem a vivência da arte, né? Que é uma vivência criativa, que é uma vivência de construir uma relação simbólica com o mundo, né? Seja através de literatura, né, a própria leitura, filmes, seja vivenciando a música, e várias experiências artísticas, né, artes plásticas, desenhar, pintar. A arte é uma gama muito grande, né, de se viver o que a gente chama também na filosofia, tem uma matéria na filosofia que se chama estética, né, e isso constrói para a gente experiências de significação das nossas ações, de fazer as coisas, né? De atuar no mundo a partir de um simbolismo muito profundo, né? A própria religião, ela tem um discurso artístico, ela tem um repertório artístico muito grande. Então, toda a história da arte, os grandes artistas da história da humanidade, têm ligação direta com a religião, produziram artes religiosas, né? Então, tudo isso é uma vivência de espiritualidade, né? O bem-estar físico e mental é você viver, organizar a sua vida, ter atividades físicas, seja esporte, seja atividades de lazer, coisas que te faz se sentir bem, né? E seja no seu cuidado com uma boa alimentação. Então, você tá cuidando, né? Esse cuidado da sua própria vida, né? Seja em práticas, por exemplo, meditativas, né? Para você desenvolver aí um bem-estar mental, né? E eu acho que esse bem-estar mental também está bastante ligado com a prática filosófica, né? Que é uma prática intelectual de você estar sempre nessa busca reflexiva, né? Mas antes da gente seguir, deixa eu só pedir uma forcinha para vocês. Esses cursos que a gente faz aqui no Pantarei, eles são abertos, 100% gratuitos, mas quem quiser colaborar pode assinar o Iceberg, tá?
tá? O link tá aqui embaixo na descrição, a partir de R$ 10 por mês. É você quem decide com quanto vai contribuir, e aí futuramente a gente vai ter encontros ao vivo, oficinas, né? Com debates, né? Pra gente inclusive engajar e crescer a nossa comunidade. O link para você assinar e todos os detalhes está aqui na descrição. Você também pode se tornar membro do canal, né? O link está aqui na descrição também. Você pode ver os benefícios para se tornar membro a partir de R$ 4,99. Você já contribui com o Pantarrei, possibilita que a gente continue produzindo esse tipo de conteúdo aqui. Se você acha importante, dá essa forcinha aí pra gente. E aí eu deixei por último o que eu acho muito importante, que é a sua vivência política, né? Seja a sua política na sua relação com o seu mundo, com essa comunidade à sua volta, seja também você se engajar nos temas políticos do seu país, né, do seu estado, da sua cidade, os temas políticos que estão direcionando mudanças no mundo que impactam diretamente a nossa vida. Então, construir um sentido político para a vida também é uma forma de espiritualidade, porque a política é justamente quando você coloca a sua ideologia, vamos dizer assim, né, a sua visão de mundo, né, que é construída com essas reflexões críticas, tá tudo misturado, né? Inclusive pode ter uma moralidade religiosa, né? Por exemplo, debates sobre as questões de gênero, sobre aborto, debates sobre o que pode, não pode, o que deve ou não deve ser normalizado na sociedade, os limites, né, das ações humanas, que aí envolve tantas coisas, mas quando você transforma isso numa representação que você vai defender isso politicamente, né, você vai defender uma bandeira, e eu não estou falando aqui só de política partidária, mas muitas vezes uma visão ideológica sobre o mundo, você também está, de alguma forma, vivenciando isso espiritualmente, né? Porque tudo isso acontece aqui dentro e na nossa troca e relação com o outro. Então, tudo isso, gente, para mim, são formas da gente construir uma vivência espiritual saudável, tá? E aí eu vou deixar para vocês algumas sugestões de leituras, então, para a gente fechar esse curso aqui, tá? Eu acho que foram leituras que eu li e que me ajudou bastante. Lá no começo, inclusive, quando eu estava questionando muitas questões da religião, né? Eu acho que são leituras que são leves, são leituras introdutórias, que podem fazer muita diferença no seu caminho aí, né? Com essa reflexão sobre a sua vida religiosa, né? Esse livro aqui, o Walden, do Thoreau, é um livro do seguinte, o Thoreau, ele é um filósofo, foi um filósofo, é um filósofo porque a obra dele está aí viva ainda, americano, e ele se isolou por um tempo da sociedade, foi viver, acho que ele ficou 2 anos, ele mesmo construiu uma cabana e foi viver na frente desse rio, né? Ele construiu uma cabana próximo ao rio, que é um vale lá, um grande lago, né? Não é um rio, é um lago, que se chama Walden, lá nos Estados Unidos. E ali ele faz várias reflexões. Então ele vai falar um pouco sobre a política da sua época, ele vai fazer várias reflexões muito profundas sobre a existência, sobre a relação com o mundo, sobre a relação com os outros, sobre a relação com as coisas. Então, assim, você vai ampliar aqui sua visão de mundo para além dos argumentos religiosos, né? Que muitas vezes a nossa vida é toda significada por esses argumentos religiosos. Aqui ele te mostra um outro lado, como dá para você pensar a vida sem esse tormento religioso e a pressão religiosa, né? Essa pressão moral religiosa. Um outro livro é esse aqui, Em que creem os que não creem, que é o debate de um pensador italiano, Umberto Eco, que já faleceu, com o cardeal da Igreja Católica. Vários temas cruciais aqui, né? Temas sensíveis, inclusive. Cada um coloca o seu argumento. É uma conversa bastante respeitosa até dos dois lados, que você consegue, então, engrandecer sua visão sobre essas temáticas, tá? Outro livro, A Carta sobre a Felicidade, do filósofo Epicuro. Ele escreveu a esse Menessal, não sei exatamente como que fala o nome, mas nessa carta aqui ele faz algumas reflexões, mas as mais importantes, né, sobre a felicidade, claro, as mais importantes é sobre o medo da morte e o medo dos deuses, né? Ele vai defender que a gente não precisa temer nem a morte, nem os deuses. Aí eu deixo para vocês pesquisarem aí, eu vou deixar inclusive os links desses livros aqui na descrição, tá? Para você poder apreciar essa reflexão que eu acho que é muito importante, principalmente quem tem muito medo da morte, quem tem muito medo do inferno, quem tem muito medo dessa ideia de salvação
e perdição eterna, né, que o cristianismo nos ensina. Eu acho realmente uma reflexão muito válida. E por último, um livro que eu li recentemente, que é História do Inferno. Aqui, para quem tem muito medo de espíritos malignos, de demônios, de morrer e ir para o inferno, de purgatório. Aqui, o autor, né, Georges Minoat, um historiador francês, ele coleta aqui vários textos de várias religiões em uma ordem cronológica que desenvolve a história do inferno na humanidade. Né? O inferno, como a gente conhece hoje, é uma invenção do cristianismo, né? Só que muitas culturas humanas, muitas outras religiões antiguíssimas tinham um lugar dos mortos, né? Com interpretações diferentes, com crenças e visões diferentes. Então aqui esse livro nos ajuda a quebrar a mística e o medo do inferno, né? Inclusive tem uma parte do livro que ele vai defender, né? Vai falar de um filósofo que defende que o inferno é aqui. A gente já vive, de certa forma, o inferno aqui. Enfim, são leituras muito importantes para a gente ampliar e ressignificar a nossa vida espiritual. Bom, galera, é isso aí. Eu espero que vocês que chegaram até aqui ao final tenham gostado do curso. Deixa aqui um comentário, inclusive, me dizendo como é que foi essa experiência, o que vocês, inclusive, discordam, talvez, das minhas abordagens ou dos conteúdos que eu trouxe, das reflexões que eu trouxe. Lembrando, este não é um curso teórico, era um curso reflexivo para ajudar vocês a pensarem, né? Se você estiver passando por essa crise de fé, pensarem e abrir as possibilidades de novos caminhos, né, reflexivos e também novos caminhos de ação, né, de atitude para a vida de vocês. Deixa aqui, eu quero saber muito o que vocês acharam do curso, como é que foi a experiência de vocês, se vocês assistiram todas as aulas, tá? Se não viram, voltem lá na playlist, assistam as aulas, acho que esse curso pode contribuir bastante com vocês. A gente vai ter um segundo curso agora, um próximo curso, que é sobre filosofia prática. Eu estou organizando ele aqui, acompanhe os nossos conteúdos aqui no canal. Assim que for sair a primeira aula, eu vou avisar nos vídeos aqui, nas lives que a gente faz no canal, beleza? Agradeço a você que ficou até o final desse vídeo e a você que assistiu, né, e completou o curso completo. Não deixe de se inscrever, compartilhar, inclusive esse curso com quem você acha que talvez precise ouvir os temas, né, que a gente abordou aqui. Compartilhe e ajude o Pantarrey a chegar a mais pessoas. Valeu, um forte abraço e até um próximo vídeo aqui no canal Pantarrey.